Oi pessoal, começando esse vlog aqui com a minha sacolinha de mercado, indo no mercado. Mas eu tenho uma super notícia. Minha cidadania saiu finalmente. Nesses últimos dias eu tava indo lá na loja Cidadão, tentando tirar meu NIF, tudo dando errado. Mas agora eu não preciso mais disso, agora eu vou direto tirar meu cartão cidadão, tá tudo certo agora. Na verdade, agora a gente tem outras etapas, transcrição de casamento, pro Vitor dar entrada no visto dele de reagrupamento familiar, cidadania, da telinha, mas finalmente, gente, tem um pouco mais de 2 semanas que a gente chegou aqui no país e eu já sou cidadã, mas essa história começou há muito tempo, gente, foram no mínimo aí uns 2 anos de planejamento. Eu vou no mercado agora, quando eu chegar em casa eu vou sentar e vou contar pra vocês como é que eu consegui tirar minha cidadania sozinha, quanto custou e quanto tempo demorou, tá? Então, esperem aí, acompanhem esse vídeo. Nossa, vamos tudo é caro. Aqui igual no Brasil. Esse aqui tá mais baratinho. Cadê o continente? Ó, continente. Ainda tem de roupa de bebê. Então vamos lá, gente. Cheguei em casa, anotei aqui tudo, todo o processo, todo o investimento que foi até sair a minha cidadania. E olha, tudo começou, né? A nossa vontade de tirar a cidadania começou lá em 2021 e eu entrei em contato com uma empresa que eu vi no YouTube explicando como tirando dúvidas sobre cidadania portuguesa, e na época eles me cobraram 50 mil reais para tirar a minha cidadania da minha família. Eu falei, que? Não tenho esse dinheiro. E aí eu também no YouTube eu encontrei um vídeo de uma pessoa explicando como que ela conseguiu fazer. Encontrei um grupo no Telegram que me ajudou muito nesse processo. Hoje em dia esse grupo não existe mais, eu não consegui acompanhar, mas tudo que eu aprendi ali eu vou compartilhar com vocês um pouco nesse vídeo. E se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários que eu faço mais vídeos. Mas hoje eu vou te contar como é que eu consegui tirar minha cidadania, qual foi a minha trajetória para conseguir o meu documento e estar aqui com a minha família em Portugal e podendo dar toda a segurança para minha filha crescer aqui nesse país, estando com a minha documentação toda bonitinha. Na verdade ainda faltam alguns documentos, mas a minha cidadania tá pronta. Em 2 semanas aqui no país eu já tenho a minha cidadania. O ideal seria que tivesse saído antes, mas tá acontecendo tudo do jeito que tem que acontecer e tá tudo bem. Então vamos lá, gente. O primeiro processo que a gente começou tirando a cidadania da minha mãe. Por quê? O meu ascendente português era o meu avô. O meu avô saiu aqui de Portugal, ele morava aqui em Vila Real, ainda vou descobrir, conhecer esse lugar aqui em Portugal, ele morava aqui em Vila Real, e ele saiu daqui com os pais dele, mas os 2 irmãos mais velhos dele foi morar lá no Brasil. Ele tinha só 9 anos de idade. Lá o meu avô conheceu minha avó era brasileira mesmo, e eles tiveram a minha mãe, os meus tios, e a minha mãe foi dar entrada no processo de cidadania dela como filha maior de português, né? O meu avô, ele foi quem assinou, quem declarou ela, por isso eu não precisei transcrever o casamento dele com a minha avó. Então eu já comecei de cara com o processo da minha mãe. O que eu precisei para dar entrada no processo da minha mãe? Precisei do assento de nascimento do meu avô. A gente não tinha esse documento, mas a gente tinha todas as informações de onde ele nasceu, o ano, o nome dos pais. Então eu entrei no site Civil Online e coloquei ali os dados que eu tinha de onde ele nasceu, qual foi o ano, e eu recebi no meu e-mail o assento digitalizado dele, o assento digital, né? E eu paguei 10 euros, esse foi o primeiro investimento. Então na época foi equivalente a uns 65 reais por conta da taxa ali do IOF do cartão de crédito. Peguei esse assento português e fui no cartório onde a minha mãe foi registrada, que era um cartório lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e paguei para ter a certidão de inteiro teor por cópia reprográfica. Essa é a certidão que você precisa para dar entrada na sua cidadania. A certidão da minha mãe, mais o apostilamento, que é um selo que esse documento recebe para ele ter validade internacional, saiu na época por volta de 325 reais. Então eu emiti a certidão da minha mãe
por cópia repográfica de inteiro teor, apostilei e juntei também o RG dela. Tinha que ser um RG, uma cópia colorida do RG dela, que tinha que ter sido emitido há menos de 10 anos. Então era um RG atualizado dela. Essa cópia eu também apostilei. Na época o apostilamento era por volta de R$62. Hoje tá quase o dobro, já tá 112 euros. Euros não, 112 reais. Então na época eu paguei 62 reais para apostilar o RG dela, a cópia do RG dela. E também pagamos a taxa do processo de nacionalidade, que era na época 175 euros e é até hoje. Na cotação da época saiu por volta de 1.100, 1.200, 1.100 e pouquinho, 1.200 euros. Então a gente pagou essa taxa e também tivemos o custo de enviar por DHL aqui para Portugal. A gente mandou para Conservatório de Porto. O envio custou R$257. Então, tudo isso a gente deu entrada em setembro de 2021, quando eu comecei atrás da documentação, não sabia nada de cartório, e aí só consegui dar entrada de fato, né, ter todos os documentos reunidos ali com aquele medo de estar com algum documento faltando, mas a gente enviou os documentos dela e pagamos a taxa no dia 23 de outubro de 2021 e recebemos a chave para acompanhar o processo no dia 29 de outubro. Então foi muito rápido, foi uma semaninha a gente já tinha recebido a chave de assento. No meu processo já foi bem diferente e eu já vou contar para vocês. E aí o processo chegou, em outubro a gente enviou, em março a gente descobriu que estava com uma divergência no processo. Deu problema, caiu em exigência. Qual era essa exigência? Era o nome da minha bisavó, a mãe da minha mãe. Na certidão do meu avô, o nome dela era Carmen, e na certidão da minha mãe estava escrito Carmina. Então a gente precisava retificar. A certidão que estava errada era do meu avô, aqui de Portugal. O nome da minha bisavó na certidão da minha mãe estava certo, mas eu não ia querer corrigir uma certidão aqui em Portugal. Então, eu tive que solicitar a certidão do meu avô, o assento de nascimento dele aqui de Portugal, apostilada. Eu mandei pela Procuradoria-Geral da República e eu recebi na minha casa. Eu paguei 10 euros para poder receber o assento dele apostilado, para poder dar início nas retificações nos cartórios lá no Rio de Janeiro. Quando eu recebi esse assento, eu tive que ir num cartório de títulos e documentos e tive que pagar mais R$260, foi aproximadamente isso. Eu não vou lembrar os valores exatos porque eu não tenho anotado aqui, mas é para vocês terem uma noção e também porque já tá tudo com os valores totalmente diferentes. Foi mais ou menos uns R$260 para a gente conseguir ter a validação desse documento estrangeiro no país, lá para poder usar ele para corrigir a certidão da minha mãe. E aí o processo de retificação da certidão da minha mãe, para trocar ali o nome da avó dela, a gente pagou R$457 para corrigir, para emitir uma nova certidão de inteiro teor por cópia repográfica e para apostilar. E também tivemos que pagar mais um DHL de R$257 para ser enviado aqui para o Porto, né, para o Porto, para poder dar continuidade no processo dela. A gente enviou o documento para corrigir e dar andamento no processo dela no dia 9 de maio. E no dia 26 de maio a gente recebeu o assento dela, de nacionalidade dela, de que estava concluído, que deu tudo certo. Eu recebi o assento dela por e-mail. Uma informação importante é que o processo da minha mãe foi concluído, foi para a bolinha 7 vermelha e uma semana depois, só uma semana já tinha emitido o assento. O meu processo também foi diferente nesse ponto. Quando a cidadania da minha mãe foi aprovada, ela deu entrada no cartão cidadão dela, no passaporte europeu dela, mas para eu começar o meu processo ainda faltava mais uma etapa, que era transcrever o casamento dos meus pais, porque o meu declarante de nascimento, na minha certidão de nascimento, foi o meu pai, e o meu pai ainda não tem cidadania portuguesa, apesar dele ter também os ascendentes portugueses. E aí eu fui fazer essa transcrição e tinha que fazer uma retificação na certidão de casamento dos meus pais, que estava com o nome do meu pai errado. Então eu tive que corrigir a certidão de casamento deles. Dei entrada nesse processo, foi mais 450 e poucos reais nesse processo, porque tem que emitir as certidões corretas e tudo mais, leva tempo. Quando eu tava com a certidão de casamento deles corrigida, eu juntei essa certidão de casamento apostilada com a certidão de inteiro teor do meu pai, de nascimento dele, apostilada também, com o assento de nascimento da minha mãe, e dei entrada na transcrição de casamento dela no consulado de Santos, e aí eu tive que pagar também mais 690 e poucos reais, que era a cotação do euro da época, tá? Então a gente teve todo esse trâmite e demorou aproximadamente uns 45 dias para finalizar o processo de transcrição da minha mãe, e a gente recebeu todos os documentos de volta.
Quando a transcrição de casamento dela saiu, eu pude dar finalmente entrada no meu processo. Gente, olha só, começou lá em setembro de 2021 e eu só consegui dar entrada no meu processo em junho de 2022. Então, durante todo esse tempo, eu também já fui correndo atrás dos documentos. E, para iniciar o meu processo, eu também precisei fazer uma retificação, porque o nome da minha mãe estava errado na minha certidão. Então, enquanto tudo isso rolava, eu também dei entrada na retificação da minha certidão, para não dar erro também, porque eu também pensando na cidadania da Atena, eu já estava grávida, quase ganhando bebê, na verdade. Todo esse rolê de cartório era a Atena dentro da minha barriga e eu indo lá nas filas prioritárias, eu e minha irmã correndo atrás das documentações. Nossa, a gente foi muitas e muitas e muitas vezes em diferentes cartórios, porque cada certidãozinha era em um cartório, a gente rodou muito o Rio de Janeiro para correr atrás disso. E era muito burocrático, era muito chato, a gente gastou muito com estacionamento, com trânsito, foi um investimento. Então eu tô falando dos investimentos dos custos da documentação, mas o custo de tempo de todos esses outros pontos também foi alto, tá? O processo da minha retificação foi um pouquinho mais barato, porque eu acho que era a certidão mais recente. Pagamos aproximadamente uns R$400 para poder retificar minha certidão. E também também solicitei a minha certidão de inteiro teor por cópia repográfica e apostilado, tá? E também apostilei uma cópia do meu RG. É exatamente o mesmo processo que a minha mãe. Então eu só fui repetindo com os meus documentos, tá? Então, o meu RG atualizado e um comprovante da transcrição de casamento da minha mãe. Então, eu mandei o assento da minha mãe com o averbamento ali do casamento dela no assento, tá? Então, recapitulando, para dar entrada no meu processo, quais foram os documentos? O assento de nascimento da minha mãe com a transcrição de casamento dela averbada, a minha certidão por cópia repográfica de inteiro teor e apostilada, uma cópia do meu RG apostilado e o formulário, né, que é aquela taxa que a gente paga de €175. Esse formulário ele precisa ter assinatura reconhecida. Eu fui lá no cartório, eu fui lá no consulado, reconheci a assinatura e enviei esse formulário que eu paguei na época também uns R$1.200, tá? Na conversão da cotação do euro da época. Mandamos por DHL para Conservatório de Porto. Essa taxa de 250 e pouco do DHL, eu dividi entre meus irmãos. A gente deu entrada no processo, nós três, né? Sou eu, meu irmão e minha irmã. A gente deu entrada nesse processo junto. A gente mandou cada processo em um envelope, depois juntou tudo dentro de envelopes e enviamos para Conservatório. As datas, gente, eu paguei a taxa do formulário dia 25 de junho. Eu consegui enviar o DHL, chegou lá 5 de julho, porque na época eles estavam em greve, a Polícia Federal teve um problema na alfândega, demorou pra caramba pra chegar, né? Foram esses 10 dias, na época da minha mãe foram 3 dias pra chegar. Chegou dia 5 de julho, gente. E o conservatório decidiu mudar de endereço e teve um atraso gigantesco. A senha da minha mãe eu recebi em uma semana. A minha senha eu só fui receber no final de setembro, dia 23 de setembro. Mais de 2 meses depois eu recebi a minha senha para acompanhar o meu processo. E o meu processo andou 20 dias antes de eu vir para cá. Então tem mais ou menos 45 dias que o meu processo foi aprovado. Finalmente foi aprovado. E a gente demorou esse tempo todo para poder sair a emissão do meu assento. E saiu hoje, gente, dia 31. Não, que dia é hoje? E saiu hoje, gente, dia 2 de junho. Então demorou aí, no total, caramba, foi quase um ano para sair meu processo. Quase um ano desde que eu paguei o formulário, enviei e recebi hoje meu assento por e-mail. Do dia 25 de junho a hoje, dia 2 de junho de 2023. E finalmente consegui, gente, foi uma saga muito, muito, muito longa, foi muito trabalhoso, não foi nada de primeira pra conseguir tirar esse assento, tá? Sair a minha cidadania. E agora tenho eu, minha irmã e meu irmão, nós estamos com a nossa cidadania. E agora a gente vai passar para os nossos filhos. Meu irmão não tem filho, mas a minha irmã vai passar para as meninas dela e eu vou passar para minha filha. Também vou dar entrada na transcrição do meu casamento, depois o Vitor dá entrada na cidadania pelo casamento para ele. Não acabou totalmente a jornada ainda, mas caramba, que vitória. Deu muito trabalho, gente. Deu muito trabalho conseguir isso e finalmente agora a gente tá tranquilo. Ontem essa saga aí pra tirar meu NIF, eu tava levando uns nãos aí, não tava dando certo, mas era por causa disso, porque já tava muito perto da minha cidadania, de sair a minha cidadania. Então, segunda-feira eu vou lá tirar meu cartão cidadão
e já vai vir meu NIS, meu NIF, vai estar tudo certinho, gente. Eu vou abrir minha conta no banco, vou começar finalmente a minha vida. A gente estava planejando, como eu falei, foram anos de planejamento. A gente deu entrada em setembro de 2021 nesse processo, mas para tomar essa decisão foram muitos planos. A gente contabilizou muitas coisas, o que a gente ia estar abrindo mão lá no Brasil para poder iniciar nessa jornada, né? Porque a gente não queria de forma alguma sair do nosso país, de toda a estabilidade que a gente tinha lá, apesar de ser um país que a gente sabe que a gente não queria continuar lá, mas vir como um migrante legal também não era o que a gente queria por conta das nossas famílias, né? Porque a gente tá vindo umas condições muito diferentes, né? Com as nossas filhas pequenas, a minha mãe era funcionária pública, a gente tava abrindo mão de muita coisa lá no Brasil, a gente não vivia mal no Brasil, tá? Era muita violência, a gente não conseguia pensar no futuro com muita clareza, com muita esperança, tá? Mas a gente não vivia mal lá. Mas a gente queria uma vida melhor, principalmente na nossa geração. Quando a gente começou isso, a gente estava sempre pensando na próxima geração, que são as nossas filhas, minha e da minha irmã. E para ela aqui vai ser melhor a questão de segurança, de educação, saúde. Então, ai, gente, que alívio. Cara, né? Eu lembro exatamente dessa sensação de ir nos cartórios, tomar aqueles não, se estressar e ficar imaginando como seria quando a gente tivesse o nosso assento nas mãos. Eu não imprimi ainda meu assento tá online, eu podia ter impresso pra poder gravar esse vídeo. E eu ainda vou ter meu passaporte. Gente, meu passaporte vermelho! Não acredito que eu vou ter meu passaporte vermelho. Então é isso. Eu espero que tenha passado informações valiosas pra você, se você também tem interesse em tirar sua cidadania. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo, porque foi através da internet aqui, de ajuda gratuita mesmo, de outras pessoas que eu consegui tirar os meus documentos. Então, o que eu puder ajudar você, qualquer outra pessoa que precisar, deixa aqui nos comentários que eu vou dar o meu melhor para poder te responder e te ajudar com o que eu sei, de acordo com a minha experiência, claro, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Agora tem muita história, tem muita viagem, tem tudo, cara, tudo. Agora eu tenho meu documento. Um beijo, tchau!